Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Olhem para mim, por favor. Antes de você achar o versículo, olhem para mim, todos. Olhem para mim, todos, por favor. Prestem bem atenção no ele tem uma conotação muito grande. Ele tem uma amplitude de maneira sobrenatural. Por favor, olhem para mim. Esse versículo, ele traz duas questões que está de acordo com duas palavrinhas que será o tema da mensagem de hoje, que será tempo e prioridades. Paulo começa dizendo assim, nesse versículo, eu quero trazer aqui algo, eu quero dar assim uma sinopse rapidinho para você. Tá? Mas olha para mim, por favor. Olha como é que Paulo diz. Paulo quis dizer a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja que fez o apóstolo Paulo sofrer muito. A igreja de Corinto era tão complicada que quase fez o apóstolo Paulo desistir do seu ministério. Filho tinha relação com mãe, madrasta com... Como é que fala? Madrasta enteados, pai com filhas. O povo deixava de comer pão em casa para comer o pão da ceia. Olha como o povo era complicado. E Paulo ainda diz para essa igreja de Corinto assim: orem por mim, careço muito das vossas orações. Vou repetir o versículo. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, nós atentamos nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são passageiras. Essa guitarra, como meu pai falou, ela é linda, mas ela é passageira. Daqui a um tempo ela vai ficar velha, vai ficar em desuso, acabou. Até nós somos passageiros. Até nós. Vamos ler o agora você vai ler, você vai ter uma outra conotação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Todo mundo achou, menos o pastor. Eu preocupado com você. Vamos lá então, gente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Olha o que é que Paulo diz. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Pai, segundo a tua vontade e o teu querer. Deus, usa a minha boca, os meus lábios, o meu falar, o meu proceder, a minha língua. O meu pensar, Pai, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade, mas não a minha. No nome santo de Jesus, que assim nós te pedimos, Pai, que a luz do teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, não somente a mim, mas toda a igreja, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a andar sempre em teus preceitos, Senhor, e fazer a tua vontade. No nome santo de Jesus. Que nós te pedimos, fala comigo, Senhor. Fala com a igreja. No nome santo de Jesus. Amém.
Dê uma linda salva de palmas para Jesus, por favor. Olha que coisa linda. Agora você vai ler o tema da mensagem comigo. Por favor, coloca para mim o tema da mensagem de hoje. Leiam, gente, leiam com muita atenção. Por favor. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Relevância do meu tempo. Eu comecei no singular. Relevância do eu para eu. O que eu penso qual é a relevância que tem a minha vida quando eu estou falando a respeito da igreja, a respeito de Deus, a respeito do meu espiritual, do ser que eu sou. Deixa eu te falar algo, Deus hoje vai falar tanto com você, você não faz ideia. Por favor, em nome de Jesus. Irmão, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, como Paulo declarou para Timóteo. Olha só como é que Paulo começa o versículo. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem. O maior problema hoje dos crentes está aí, esse irmão. O mesmo Paulo diz à igreja de Filipe, sabe o que ele diz à igreja de Filipe? Ele diz, olha, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Para você ter ideia do que eu estou falando, olha só, por favor, acompanhe-me, por favor, pessoal da mídia. Carta aos Filipenses 2, versículo 21. Olha o que aqui diz o versículo. É isso que o povo está buscando hoje. E hoje até nas igrejas o povo busca, infelizmente, aquilo que é o materialismo, aquilo que vai suprir todas as minhas necessidades. Vem comigo, por favor. Você pode olhar ali no telão para você ficar na mensagem junto comigo, por favor? Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E hoje nós estamos vivendo essa triste realidade. A gente não está buscando mais aquilo que é de Deus e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A relevância do meu tempo e as minhas prioridades. Olha para mim que eu quero te falar algo aqui muito lindo. Quando um esposo diz que ele não tem tempo para os filhos, quando um esposo diz que não tem tempo para a sua esposa, ele está declarando que sua esposa e seu casamento não são prioridade na vida dele. Quando você fica na dúvida, ou quando você não vem para a igreja, quando você não vem para o culto, você está declarando que Deus não é prioridade para você. Porque quando você não vem para a igreja participar do culto, você está agradando a Deus ou a Satanás? A Satanás, claro. Porque a sua prioridade não está sendo Deus. É relevante para você, é de extrema relevância o que você tem mais desejo. Não é? Só tem 4 situações que Deus perdoa, a gente não está presente no culto. Trabalhando, estudando, enfermo ou viajando. Passando disso é procedência maligna. Passando disso é procedência da carne. Essa semana, na terça-feira, a Manu trouxe uma frase aqui do Martinho Lutero, que eu escutei quando eu estava na faculdade. Não baixa a tua cabeça, não. Fica atento na mensagem, senão você não vai entender. E eu escutei na faculdade há quase 20 anos atrás, quando o Martinho Lutero disse assim. Aí, terça-feira, a Manu trouxe essa frase e eu lembrei. Olha que interessante, foi muito bom. Olha o que é que Martinho Lutero falou sobre o batismo. Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo.
Mas, infelizmente, o infeliz sabia nadar. E para por aí, não. Olha o que Martinho Lutero continua dizendo. Pois eu tenho que matá-lo todos os dias. É brincadeira um negócio desse? Irmão, por favor, em nome do Senhor Jesus. No mundo, o mundo espiritual, ele consiste em dois paralelos. O primeiro paralelo é o homem e sua... o primeiro paralelo é Deus na sua total soberania. E o homem terreno, ele é responsável pela sua própria alma. Com isto, Deus olha do seu trono de graça e de glória, ele olha para o mundo em que vivemos e ele vê dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. Me desculpem, mas só tem dois grupos de pessoas, dois tipos de pessoas, os que vão para o inferno e os que vão para o céu. Não tem intermediário, não tem, gente. De novo, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse no século passado que a Inglaterra deixou de ser o berço do cristianismo, do evangelho. Sabe por quê? Porque os pastores de seus púlpitos deixou de pregar, deixou de falar de salvação, condenação, céu, inferno, mudança. É justamente o que você está escutando hoje aqui. Os pastores só falam de quê? De bênçãos. Vem para cá. Outros pulam, rodam, falam em línguas. Não é isso que Deus quer. O culto é uma palavrinha que significa, no grego e no hebraico, significa adoração a Deus. Relevância do meu tempo e minhas prioridades. Que tipo de prioridade você está tendo na sua vida? E detalhe, quando você fala assim, eu estou triste, não vou para a igreja. Você está falando que Deus e a igreja e o culto, eles não são prioridade para você. Não é. Pastor, mas a igreja, sabe, eu não vou. Essa semana eu escutei, irmão. Mas eu congrego na minha casa. Eu falei, oi? Na tua casa tem púlpito? Na tua casa tem mais irmãos lá que congregam lá? Tu formou uma liderança já tudo? Não. É pela igreja e através da igreja que o mundo vai conhecer Jesus. Quer ver uma coisa? Efésios 3, versículo 10, gente. Olha como é que Paulo diz ao povo de Éfeso, à igreja de Éfeso. Para que agora, pela igreja, seja manifestado o quê? A multiforme sabedoria de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, diante de todas as potestades, diante de tudo que há nesse mundo e até mesmo no céu. Você pode bater palma para Jesus? A gente precisa, gente. Por que Deus, aqui nessa igreja, está curando gente com câncer? Está abrindo porta de emprego? Beatriz, tudo certinho lá? Certinho? Já levou os documentos? Está vendo ali, ó? Eu estava na casa da minha mãe sexta-feira. Ela chegou lá. Eu falei, ei, vem aqui. Já vai começar a trabalhar já e agora. Não deu 5 minutos, o telefone tocou. Está empregada. Tu sabe o que é isso? Autoridade, poder, entrega. Eu não vou fazer desse púlpito aqui, gente. Eu não vou fazer desse altar, sabe, um fantoche, uma alegoria para eu te alegrar e deixar você emocionado. E aí tu sai do culto, sai pior do que entrou na igreja. Não, você tem que sair dessa igreja aqui consciente que há uma igreja que prega de verdade e fato a palavra do Senhor. Glória a Deus. E que aqui vai ter cura, aqui vai ter milagre, aqui vai ter renovo, aqui vai ter agir de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Irmão, toma posse em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus quer da tua vida, seriedade, compromisso. Prioridade, o que é prioridade? Por favor,
Coloca para mim a definição que eu passei para o pessoal da mídia. Qual é o significado da palavra tempo? Qual é o tema da mensagem? Vocês lembram? Vamos lá, por favor. Tempo. Qual é o significado da palavra tempo? Tempo é a duração de fatos. É a maneira como contabilizamos os momentos, seja em horas, dias, semanas, séculos, e etc, e etc. É isso. Tempo significa isso. Então você precisa. O tempo é relevante para as nossas vidas? Claro que é. Mas as prioridades são mais ainda. Porque o tempo, você sendo negligente ou não, o tempo, você sendo incoerente ou não, ele passa. Por exemplo, a pessoa quando vai fazer uma faculdade ou um curso, ela vai dizer, fazer uma faculdade de 5 anos, fazer uma faculdade de 4 anos. Se você meter a cara, o tempo passa. Se você não meter a cara, o tempo também passa. Então é melhor você criar coragem, meter a cara e ir lá e estudar e acabou. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. O tempo passa de todo jeito. Qual é o significado da palavra tempo? Tempo é a duração de fatos. É a maneira como contabilizamos os momentos, seja em horas, dias, semanas, séculos e etc. É isso que Deus quer da gente. Deus não quer que eu e você sejamos crentes indoto, não, gente. Deus quer que sejamos crentes sábios, prudentes e não ignorantes. Eu acho muito lindo quando Paulo chega para Timóteo. Quando Timóteo se deparou com Paulo, Timóteo estava com apenas 12 anos de idade. Coloca para mim, segunda carta de Timóteo 2, versículo 15. Olha como é que Paulo, ele diz a Timóteo, cara, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que manuseie bem a palavra e que não tenha do que se envergonhar. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus quer da gente. Para que a gente possa ter autoridade e poder em nossas vidas. E o que é que Deus vai fazer? Ele vai interagir na sua vida, ele vai interagir com você. Literalmente. Queridos amados irmãos, olha que coisa linda. Por que Deus abençoou a vida de Abraão de uma maneira tão extraordinária? Eu fico imaginando Deus falando para Abraão. Primeiro, como ele começa chamando Abraão, diz, olha, sai da casa da tua parentela, sai de todos os teus parentes, vai para onde eu te mandar, acabou. Aí tu sabe o que é que acontece? Aí eu vou aqui para você aqui, ó, em prioridade. Coloca para mim, por favor, o significado da palavra prioridade. Eu já vou te falar e te esclarecer aquilo que Deus me deu para a gente entender. Prioridade. O que é prioridade? Prioridade se refere a colocar algo ou alguém em primeiro lugar, dando-lhe a maior importância, urgência ou valor. Em termos religiosos, isso geralmente significa dar a Deus o lugar central na vida, buscando-o e sua vontade acima de todas as outras coisas. Minha casa está bagunçada, hoje eu não vou para o culto, não. Você está dando prioridade, você está dizendo que Deus não é sua prioridade. Quantas coisas que você prometeu para Deus e você não fez acontecer? Mas você quer que Deus faça tudo na sua vida. O que é que Deus quer da gente? Compromisso. Busca. Ter uma interação com Ele. Meu pai tem 88 anos, buscou o Senhor e ele busca sempre ao Senhor. O câncer foi embora da próstata. O PSA dele está completamente normal. Então a gente precisa ter esse direcionamento. Às vezes tem pessoas que não gostam do que eu prego, do que eu falo, do que eu esclareço. Mas você gosta quando eu oro pela sua vida e que Deus faz acontecer. Sabe por quê? Porque são prioridades. É aquilo que você prioriza. Mas geralmente as suas relevâncias não é de fato como
é para agradar a Deus. Olha só que coisa linda. Em Gênesis capítulo 17, versículo 17, lá traz uma conotação. Abraão resolveu atender a Deus, obedecer a Deus. E o que acontece? Esse versículo, ele expressa que Sara foi mãe com 90 anos, e Abraão foi pai com 100 anos de idade. E quando os anos apareceram, passaram, porque Sara, ela queria relevância em outro termo na vida dela, mas Abraão não. Abraão entendeu, foi prioridade para ele. Deus foi prioridade. E no mesmo Gênesis, capítulo 22, versículo 5, aí Deus diz assim, olha só. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Sabe o que é que acontece? Olha Gênesis 21, versículo 5, por favor. É isso que Deus quer fazer na tua vida, Alessandra. Na tua vida, Vera. Na tua vida, Camila. Na minha vida, na vida da Silvana. É isso que Deus quer fazer na tua vida, Jô. É isso que Deus quer fazer na tua vida, Josi. É isso que Deus quer fazer na tua vida, Maurício. É isso que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida. Toma posse em nome de Jesus. Aqui tem palavra? Tem, mas também tem bênçãos sem medidas para a tua vida. Olha essa coisa linda. E era Abraão na idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha como que é isso, gente. A gente precisa selecionar melhor as nossas prioridades. Viu, Jackson? E o que é prioridade na verdade, gente? Por exemplo, olha só que coisa linda. Deus chega para Abraão. Sara foi mãe com 90 anos. Abraão com 100 anos de idade. Coisa de impossível de acontecer. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Em Marcos 10, 27, Jesus olha para uma multidão. Marcos 10, 27. Jesus olha para uma multidão e vê todo mundo incrédulo. Jesus diz, calma, gente. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque o que é impossível para o homem, todas as coisas são possíveis para Deus. Vê se não é o versículo que eu estou falando. Vê se não é. Pode ler. É isso que a gente tem que entender em nossas vidas. Não, eu creio no meu Jesus. Jesus, porém, olhando para ele, disse, homem, quando eu faço assim, eu fico imaginando, olhando para ele, meu Deus, como esse povo é incrédulo. Uma incredulidade terrível, Jesus, porém, olhando para ele, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer fazer na tua vida isso. Aquilo que eu não consigo, consegue. Você consegue sim. Nós somos aquilo que pensamos e alcançamos aquilo que desejamos. O que é que você pensa? Eu sou um fracassado. Está igual chave. Vai ficar igual chave. Não, tem que ser corajoso. Nós somos aquilo que pensamos e alcançamos aquilo que desejamos. Está chorando? Estou chorando? Estou sofrendo? Estou. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, no Deus verdadeiro. Ele vai agir em meu favor. Acabou! Queridão, deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Deus chega para Abraão e diz, olha, cara, eu vou te abençoar, vou te honrar, vou fazer tudo na tua vida. Por quanto? Porque você me ouviu e me obedeceu. E sabe onde isso está registrado? Gênesis capítulo 22, versículo 17, versículo 18. Por favor. Deveras no hebraico quer dizer verdadeiramente. Eu já fiz a transliteração para você do hebraico. Que deveras, ou seja, olha o que é que Deus está dizendo para Abraão. Verdadeiramente te abençoarei e grandiosamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas dos teus inimigos. Ei, quando a gente serve a Deus como Ele quer, Ele nos honra, a gente toma posse. Em nome de Jesus. Sabe o que é que acontece? Olha o que é que acontece.
Deus fala isso para ele: ei, cara, eu vou te abençoar, porque você de fato está comigo. Você não receia, não. O Salmo 1, do 1 ao 3, olha como é que está escrito lá. Bem-aventurado no hebraico, lá significa feliz, alegre, contente, satisfeito. Feliz o homem, sabe, que não está aqui no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro, que na era da sequidão ele não receia, ele floresce, ele prospera. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Olha a resposta do que Deus afirma para Abraão. Olha o verso 18. Olha o que é que Deus diz. Porque você me escutou e me obedeceu. Ouviu a minha voz. Eu vou te abençoar, cara. Eu vou te honrar, cara. Por favor, 18. Olha só que coisa linda. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Você pode terminar essa leitura depois da vírgula, por favor? Ui, é isso que Deus quer de você, meu filho, para te abençoar. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer da gente, gente. Pastor, mas o pau está comendo nas minhas costas. Ei, segura. Fica firme. Deus, ele vai te honrar. Não deixa que as tempestades te alcancem antes de Deus. Não. Pega a tempestade, dá um peteleco nela, manda ela para o quinto dos infernos, e mesmo que está sofrendo, está ali capengando, e fracassado não é aquele que escorrega, tomba, cai. Não. Fracassado é todo aquele que desiste. E a gente não pode desistir. Porque se eu desistir, eu sou um fraco. Não, eu não posso. Não, eu vou para cima. Não, eu vou para cima. E por favor, pelo amor de Deus, nunca fale assim. Eu vou usar o termo nunca. Nunca fale assim. Vou correr atrás. Quando eu vejo uma pessoa falar isso, meu Deus, eu fico tão triste. A pessoa já vai declarar. Vou correr atrás. Está falando que vai ficar sempre lá atrás. Agora, quando você fala, não, eu vou para cima, eu vou para frente, eu vou fazer o negócio acontecer. O negócio acontece. Ei, as palavras, elas têm poder. As palavras, elas têm significado muito grande em nossas vidas. Não desista. Porque se você fracassar, você está ferrado. O negócio está queimando, o negócio está fumaçando nas minhas costas, o pau está comendo nas minhas costas. E daí? Fica firme. Fica forte. Tu serve a quem? Não é um Deus vivo e poderoso que tudo faz? Então fica firme, meu filho. Olha a oração do profeta, olha a oração do rei Ezequias. Isaías 38, versículo 5. O cara vai lá, diz assim, olha, cara, Deus mandou te falar, viu? Perdão, 4. Cara, tu vai morrer. Tu tá ferrado, tu já era. Ele, não. Aí sabe o que ele diz? Põe o versículo 3, por favor. Aí ele lembrou. Não, peraí. Eu sei o Deus que eu sirvo. E ele diz, Senhor, peço-te. Sabe, Senhor, quando eu era jovem, quando eu assumi o reinado, e isso está registrado lá em 1 Reis, versículo 17, 18, 19, quando ele assume o reinado com 25 anos de idade, ele queima todos os incêndios que o povo queimava a uma deusa que chamava-se deusa Nilstã, deixada por Moisés. Porque quando o povo era picado pela serpente, Deus falou assim para Moisés assim, olha, pega os ouros das mulheres e dos homens, faz uma serpente e põe no madeiro, e quando o povo for picado lá no deserto, olhar para a serpente, era curado. E isso acontecia. Aí o que é que ele faz? O pai do rei Ezequias, disse, não, eu vou assumir. Quebrou tudo, tirou tudo. Olha o que aconteceu. E disse, Senhor, lembra-te,
Quando eu assumi o reinado, quando eu era jovem ainda, eu quebrei tudo, queimei tudo, acabei com aquela adoração que o povo fazia. É por isso que ele faz isso. Ó. Quando o rei Ezequias vai lá, tu vai morrer, cara. E olha o que é que ele faz. Diz, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente, ou muitíssimo. Choro de contentamento. Ele, tá bom, pai, é isso que o senhor quer, mas olha, eu peço-te. O cara foi humilde, simples, ele não teve aquelas atitudes que muitos crentes têm. Tem crente que perde o emprego, vou sair da igreja. Deus deixou eu perder o emprego, fechou aquela porta. Também vou fechar a porta da igreja para mim, não vou mais para a igreja. Frouxo, medroso. Deus não quer você assim não, rapaz. Apocalipse 21, versículo 5. Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Tudo novo, mas só depende de você. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Se você quer isso para a tua vida, dá um glória a Deus. Deus quer fazer. Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Toma posse, meu irmão. Para de ser medroso. Deus não quer que você seja medroso. Não. Deus quer que você seja corajoso. O negócio está fervendo, o negócio está pegando, sabe, pastor? Mas eu vou ficar firme. Fica, meu filho. Fica, minha filha, porque Deus tem algo novo para a tua vida. E não vai nessas ondas do pessoal aí da internet, sabe? É tanta palhaçada que eu vejo nas redes sociais, sabe? Todo mundo denegrindo as igrejas do Senhor. Rapaz, toma zelo, toma cuidado. Esse povo vai pagar um preço tão alto que você não faz ideia. Mas como vai? E como vai? Sabe por quê? É lindo quando Deus diz em Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou o Senhor. Olha como é que Deus diz assim, olha, e não há quem possa escapar da minha mão. E olha como é que ele diz, agindo eu, quem pedirá? Vai pagar preço, meu filho. Vai pagar preço. E Deus sempre quer, nesse mesmo capítulo, no versículo 7, Deus sempre quer te chamar pelo teu nome. Olha que coisa linda. E todos os que são chamados pelo meu nome, é isso que Deus quer. Ele te fez para a glória dele, para você se manifestar, servir, amar e adorar esse Deus maravilhoso. O que você quer para a tua vida? Saiba discernir. Coloca para mim o tema da mensagem, por favor. Saiba discernir na tua vida. Se você precisa de uma cura e de um milagre, é através da igreja e pela igreja que Deus vai se manifestar na sua vida, meu filho. Não é você ficar em casa que Deus não vai fazer nada pela tua vida, não. Relevância do meu tempo e minhas prioridades. Saiba selecionar daqui para frente. Seu tempo. O tempo ele vai passar de todo jeito. Então, você que está fazendo faculdade, não esquenta não. Está no primeiro aninho, está no primeiro semestre, terceiro semestre. A faculdade que eu fiz para ser um pastor hoje aqui, era 4 anos. Eu achei pouco, fiquei mais. Fiz uma pós-graduação em teologia de 1 ano e meio. Fiquei 5 anos e meio para subir aqui no altar. E passei por um processo terrível. Ninguém sabe o que eu passei. Então, a gente precisa entender. As leituras que eu fazia, de manhã cedinho, eu colocava um balde com água, colocava os pés dentro para eu não cochilar e fazer a leitura dos livros. Porque eu era gerente de loja e eu tinha muito compromisso. E porque quando eu chegava em casa à noite, eu não conseguia ler os livros. Não. Falei, não consigo. Aí um professor na faculdade falou assim, Genival, você trabalha muito? Trabalho, pastor. Trabalho, sou gerente de loja de uma empresa muito grande, trabalho muito. E olha, eu chegava em casa à noite, está aqui, ó, a mulher mais linda desse mundo que me acompanhou, a minha esposa. Olha só que coisa linda. Eu chegava no meu trabalho, chegava 1h30 antes, colocava um balde com água, colocava o pé dentro para eu não cochilar. Porque à noite eu não conseguia ler.
Às vezes ela trazia um prato de comida, eu ia ler. Quando eu amanhecia no outro dia, não tomava banho, não escovava os dentes, amanhecia com a boca amarga. Porque dormi sem escovar os dentes, sem tomar banho, sem nada. Para eu hoje estar aqui nesse altar. Sabe qual é o maior problema hoje das igrejas? Vem aqui, Jackson, rápido. Aqui, ó. O maior problema hoje das igrejas está sendo isso, irmão. E eu estou falando isso para todo mundo. É assim, ó. Põe a mão aqui, filho, para mim. Põe a mão na cabeça e já é pastor. Não sabe o processo que... Por isso que a igreja batista tem esse zelo. Obrigado, filho. Põe a mão na cabeça e vamos ser pastor. Abre uma porta, vamos pedir dinheiro, acabou. É isso que o povo está querendo hoje. Aí tu vai para a igreja, para muitas igrejas, pastor que não estudou, que não se preparou, e vai te enganar, vai enganar o povo, e vai matar cada vez pessoas. Não! Deus quer que a gente tenha um conhecimento disso daqui, ó. Não é assim aleatoriamente, não, irmão. Para eu subir aqui no altar, me pediram todo levantamento no SPC, todo levantamento no Serasa, pediram minha certidão negativa do décimo cartório, pediram meu atestado de antecedente, passei pelo crivo social, igual na polícia, gente, para eu estar aqui nesse altar. O maior problema é que, como eu falei, põe a mão na cabeça e já é pastor. Tudo errado, tudo complicado, não pode, gente. Eu fico imaginando, Thaís, se coloca de pé. Thaís chegou aqui com 12 anos de idade, hoje está com quanto? 25. Hoje ela é uma veterinária. Olha só, gente, pelo amor de Deus, não estou menosprezando os bichinhos não, tá? Mas a Thaís, para ser uma veterinária, uma doutora, se lascou na faculdade de 5 anos, não foi isso? Pode sentar. Hoje ela é uma doutora, estudou igual o pai dela aqui, ó. Se lascou na faculdade, gente. Aí eu vou cuidar de pessoas, aí põe uma empresa, e hoje eu sou pastor. Para! Não pode, gente. Para ser um professor, tem que estudar, fazer faculdade, não é isso, irmã Vera? A Silvia é uma psicóloga, uma doutora, a minha esposa é uma psicóloga, mas se lascaram 5 anos na faculdade e estudam até hoje. A vida não é fácil, o tempo passa. Então a gente tem que entender isso em nossas vidas. A Michelle está fazendo para ser enfermeira, está se lascando todo dia. Ou querendo ou não, tem que estudar, tem que ir para a faculdade, acabou. A gente precisa entender isso em nossas vidas, gente. Deus quer que a gente se prepare. A Cris, o Tiago, tudo está fazendo faculdade de ciências contábeis, não é isso? Está se ferrando, vai ter que estudar e pronto. E detalhe, viu? Nunca mais vocês vão parar de estudar. Porque eu não parei até hoje. Hoje eu sou um terapeuta, hoje eu sou um master coach, porque eu estudei. Eu cuido de pessoas, eu atendo pessoas na nossa clínica, eu cuido de pessoas hoje que têm problema na mente, no psique, no emocional. Pense nisso, por favor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Irmão, analise o seu tempo, o que você faz, o que você quer, o que você almeja. Mas também em nome de Jesus. Reavalie as suas prioridades. Quando você diz, não vou para a igreja, você está falando para Deus que Deus não é prioridade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide de você, que Deus esteja cada vez mais. Lembrem-se, vou repetir de novo as palavras de Martinho Lutero. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Todo dia agora eu tenho que matá-lo. Todo dia a gente tem que matar o nosso velho homem que somos. É por isso que eu sempre falei, olha para mim, por favor. Presta atenção. O batismo salva? Não. Se o batismo salvasse, todo mundo... Você conhece alguém que já foi batizado que está fora da igreja? Ui, um monte. Né? Eu conheço pessoas que se batizaram na igreja e hoje estão no candomblé, na umbanda. Gente, um monte. Que Deus tenha misericórdia da gente. E que você, cada dia mais que você se policie, que Deus te abençoe. Dê uma linda salva de palmas para Jesus.